Oi, gente, sejam bem-vindos ao curso Destruindo Crenças. No vídeo de hoje eu vou trazer a terceira aula aí para vocês. Espero que vocês estejam felizes aí, grato pelas aulas que eu ministrei, a primeira e a segunda aula que eu vim falando aí do início de tudo. Falei já sobre a origem de Deus e hoje eu vou falar sobre a origem da religião e como surgiu aí a Bíblia, certo? Como prometido, o que eu vou entregar hoje. Terceiro dia de aula hoje, amanhã o quarto dia de aula, eu vou falar sobre a vida de Jesus e a gente encerra aí essa maratona e na próxima semana a gente vai debater. Espero que vocês tenham anotado aí todas as dúvidas, que vocês assistam esses vídeos e que nós tenhamos muitos assuntos para falar semana que vem em vídeo aberto aí com vocês, debater, vocês me perguntarem para poder eu tirar aí as dúvidas de vocês, ou vocês me dar a opinião de vocês, que vocês acharam. Enfim, vamos lá. Como surgiu a religião ou as religiões e a Bíblia? Gente, lembra que eu falei para vocês que quando os Anunnakis chegaram à Terra para poder possuir ali a Terra em busca de ouro, em busca de minério, na extração dos minérios, isso está escrito nas tabuletas de argila sumerianos. Os sumérios escreveram ordenado pelos Anunnakis, o escrivão ali, um escrivão dos Anunnakis, chamado Absai, se eu não me engano, foi lá e ordenado por um dos Anunnakis, escreveu, pega o Enki, o livro perdido de Enki, que tá aí com vocês, pega e escreve o que eu vou te falar, o que aconteceu, e ali ele escreveu ali tudo o que aconteceu, desde a chegada dos Anunnakis até o domínio dos Anunnakis em todas as civilizações ali, certo? Então, como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu da seguinte forma. Lembra que eu falei para vocês que quando os Anunnakis chegaram na Terra, eles vieram em busca de ouro, da extração do ouro, para resolver problemas ali que eles tinham ali no planeta deles, planeta Nibiru. E eles começaram ali a extrair o ouro e de repente eles começaram a ver a necessidade de criar uma outra raça para ajudar eles ali na extração daquele ouro. Então, a partir do momento que os Anunnakis criaram uma outra raça, que somos nós, os seres humanos, para ajudar ou para escravizar eles ali, eles criaram para si uma criação. E essa criação dos Anunnakis tiveram os Anunnakis, ou tem até hoje esses Anunnakis como deuses, certo? Então, o que foi que o Ser Supremo, falado na aula de ontem, ordenou os Anunnakis? O que esse Ser Supremo ordenou os Anunnakis a fazer? Pega o conhecimento que vocês têm e leva para o Egito. O Egito será uma nação, uma civilização modelo para todas as outras civilizações. Então, dali, lembra que eu falei que surgiram vários outros povos, várias outras civilizações. Gente, o que é uma civilização? Civilização é quando um grupo de pessoas se juntam e resolve se organizar. É uma organização, é uma sociedade civilizada. Então, a primeira civilização, os primeiros povos que se juntaram para viver uma vida civilizada foram os sumérios. Os sumérios, eles foram foi a primeira civilização. E lembra que eu falei que Abraão foi o primeiro homem que deu origem a 3 religiões. Abraão era sumério. Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus e a partir de Abraão, chamado por um deus ali, que não se sabe se é Enki ou Enli, eu deixei isso com vocês. A característica do Deus de Abraão, que é o Deus Javé,
tem as duas características, tanto o Deus da guerra e da tempestade, como o Deus da criação, que é o Deus Enlil e o Deus Enki. E aí a mistura dos dois, não se sabe qual dos dois, ou se os dois se unificado. Sabe-se que Abraão escolheu um Deus para si e tornou-se monoteísta. Enquanto isso, as outras civilizações escolheram para si vários deuses. E quem eram esses deuses, Gigi? Esses deuses nada mais eram do que os próprios Anunnakis, que eram ali cultuados como deuses, tanto na Suméria, quanto no Egito, quanto na Grécia, na Babilônia. E eu vou falar aqui para vocês como foi que esses deuses, eles começaram a ser, como foi que os Anunnakis começaram a ser cultuados como deuses. Lembra que eu falei que depois que a Enki viu, depois que o primeiro casal, Tiamat e Adamo, foi expulso do jardim do Éden, devido ao receio de Enlil, irmão de Enki, ficar com medo daquela raça se procriasse e ficasse mais forte do que eles, a ponto de querer tomar o domínio e o poder deles, e ali expulsou eles do jardim do Éden. E Enki protegeu esse casal, foi lá, teve relações com as duas das filhas desse casal e trouxe aí mais um casal o que deu origem a Adão e Eva, que foram mais dois casais que o cruzamento ali diretamente de Enki com as filhas de Adamo e Tiamat cruzou, literalmente fizeram ali o ato e deu origem aí mais dois casais, que deu origem a Caim e Abel, que começaram ali a adorar aos deuses Anunnakis e prestar culto aos deuses Anunnakis. Lembra que na Bíblia já o Caim e Abel prestava culto para o Deus Javé. Eles faziam culto e faziam sacrifícios a este Deus Javé. E assim foi na história dos Anunnakis. Caim e Abel, lá na Suméria, eles adoravam e cultuavam, prestavam culto e ofereciam sacrifícios aos deuses Anunnakis. Por quê? Gente, os Anunnakis, eles deram origem à raça humana. Então, essa raça tratavam esses Anunnakis como os deuses, seres que vieram do céu para a terra, e eles tratavam eles aqui como deuses, porque eles eram seres altamente inteligentes, avançados em tecnologia e sabedoria e conhecimento das leis herméticas. Então aquilo tudo, para um ser que era primata, era um humanoide, se tornar semelhante a eles, é claro que esse povo ia entender que eles tinham que adorar eles. E aí começaram o culto aos Anunnakis. E aí os Anunnakis levaram esse conhecimento para o Egito e tornou-se o Egito uma civilização que se tornou modelo para todas as outras civilizações. Quando chegou no Egito, os deuses Anunnakis começaram a ser adorados como deuses também. Os deuses que nós conhecemos como Ra, Amon, Anuás, Osíris, Íris, Horus, Sete, Tote, esses deuses egípcios eram nada mais, nada menos do que os Anunnakis, que os egípcios fizeram de deuses para si. Quando esse conhecimento, a Grécia foi lá e pegou esse conhecimento desses deuses, a Grécia também colocou e fez um sincretismo desses deuses lá na Grécia também. Então, lá na Grécia também tinha os deuses gregos, Zeus, Hera, Atena, Hermes, Apolo, Dionísio, Afrodite, eram deuses gregos. Gente, o interessante é ressaltar
que esses deuses eram os mesmos deuses com os nomes diferentes. Eram os deuses da Suméria, que foram para o Egito, que tiveram seus nomes no Egito, e da Grécia, do Egito foi para a Grécia, que tiveram seus nomes na Grécia, e na Babilônia também, outra civilização que também tinha lá os mesmos deuses com nomes diferentes. Quem são os deuses mais cultuados lá na Babilônia? Eram Marduk, Apsu, Tiamat, Hansan, Lamu. Esses deuses também eram deuses Anunnakis, que eram divindades cultuadas com outros nomes. Isso se chama sincretismo. Esses deuses chegaram lá na civilização romana e foram cultuados como Saturno, Júpiter, Juno, Plutão, Netuno, Vesta, Ceres, Seb, por aí vai. Esses deuses, em cada civilização que eles chegaram, eles tiveram um nome diferente. Então, daí surgiu as religiões. Por quê? Os deuses começaram a ser adorados pelo povo. Então, começou ali a ter uma organização, que é a religião, de fato é. A religião é algo que liga o ser humano ao divino, aquele quem o criou. Então, isso faz todo sentido. A religião, ela nasceu ali na Suméria, quando o povo resolveu se ligar, a cultuar aquele que era o seu criador. E não foi diferente com Abraão. O que Abraão fez? Abraão era um sumério, nascido na Suméria, mas Abraão resolveu adorar apenas um Deus. Abraão, ao invés dele ser politeísta, ao invés dele adorar vários Anunnakis como Deus, ele escolheu um Deus para ele adorar. É por isso que existe aí essa religião monoteísta, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que foram as três religiões que Abraão deu origem. Todos nós sabemos que quando esse Deus que Abraão chama de Javé, ou Iavé, ou Iá, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para a terra de Canaã, que hoje é a Palestina, amando desse Deus Javé. Dali, Abraão, a gente sabe pela história da Bíblia que a mulher de Abraão era estéril e não poderia ter filho. Abraão, por sua vez, pegou uma serva para si e namorou ali com aquela serva e teve Israel. Israel deu origem ao povo islâmico e Jacó, que era o filho legítimo de Abraão, deu origem ali a religião judaica, os judeus. Então, os judeus são descendentes de Israel. Ismael, o povo lá da Palestina, os islâmicos, os árabes, são descendentes de Ismael, ambos filhos de Abraão. Então, Abraão deu origem ao judaísmo, ao islamismo e posteriormente ao cristianismo, que foi aí que veio da linhagem de Abraão, o povo de Israel. E quando chegou na parte de Jesus, deu-se origem ao cristianismo através do Cristo Jesus, certo? Então aí começaram as religiões. Gente, tudo começou na Suméria, é simples assim. Nada veio antes da Suméria, tudo veio a partir da Suméria. Então as religiões, elas começaram a acontecer ali na Suméria através dos deuses Anunnakis. Ficando bem claro que o Deus que nós adoramos hoje, ou é adorado pela maior parte do mundo, são deuses Anunnakis. Não é, de fato, aquela força superior que tem acima dos Anunnakis. Ficando bem claro que acima do Deus Javé da Bíblia existe uma força superior. Acima dos deuses dos egípcios, romanos, gregos, babilônicos, indianos, existe uma força maior, que é o nosso eu superior, que é o que deu
origem a tudo. Lembrando que os Anunnakis, os deuses que vieram do céu para a terra, eles fizeram apenas a terra, os animais, a água, separaram o dia da noite, eles organizaram isso aqui na terra. Não quer dizer que eles fizeram tudo que existe, o todo. Não é. Os Anunnakis não são todo. Eles fizeram aqui a criação, ser a raça humana. Não tem nada a ver com extraterrestre. Eles não fizeram os extraterrestres, eles não fizeram as outras raças. Eles fizeram a nossa raça. Aqui somos nós. Então, se nós quisermos prestar contas para ele, nós podemos sim prestar conta para eles. Culto para eles, mas se não quiser também, fique à vontade. Tanto que os outros deuses que os outros povos adoram também são deuses Anunnakis e não tem nenhum problema. Agora o Abraão, quando ele veio com essa história de um Deus único, aí foi que começou todo esse emaranhado de fio desencapado, esse desentendimento e essa polarização de Deus. Tá? Mas cada um adora o Deus que quer. Então vamos lá para a origem da Bíblia. Inicialmente, os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá, o livro sagrado para os judeus, ou o judaísmo, que é a religião dos judeus. Depois nós temos aí outros livros do Antigo Testamento, que vai dos profetas até Malaquias. Fora os livros apócrifos, que não foi considerado pela Igreja Católica Romana. Ali no ano de 300 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, onde os imperadores romanos se juntaram e decidiram o que de fato seria o conteúdo da Bíblia. Lembrando que o imperador que comandou esse evento, esse Concílio de Nicéia, foi o imperador Constantino. O mesmo era um político, gente. O Constantino era político. E nesse momento, aqui nós temos que pensar o seguinte: o que é que os políticos sempre fazem? Ninguém os políticos pensam primeiro antes de fazer alguma coisa. É claro que é neles. O político nunca pensa em você, nunca pensa em mim, não pensa no povo. Ele pensa no bem-estar deles. Eles falam que é pro povo, mas o bem-estar é deles. Então lembre, todas as vezes que você for ler alguma coisa da Bíblia e tomar aquilo por verdade, lembre que quem foi que organizou aquilo foi um político, o imperador romano, no Concílio de Nicéia, no ano 300. Vamos lá. Então, o que político gosta? De fazer coisas que beneficiem somente a eles. Nessa brincadeira, vários manuscritos achados anos depois foram chamados de o que a gente chama de Bíblia Proibida. Então existe aí a Bíblia Proibida, que são os eventos importantíssimos dos personagens aí do Novo Testamento, que foram ocultados pela cúpula romana. Eventos do tipo a verdadeira história de Jesus, o casamento de Jesus com Maria Madalena, o oráculo de Maria, mãe de Jesus, que foi como Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, descobriu que estava grávida. Não tem nada aquele negócio de anjo, é tudo coisa inventada. Gente, vão estudar. O Evangelho de Maria Madalena, o livro apócrifo de Tomé e João, o Testamento de Salomão e por aí vai. É uma purga que eu tô deixando atrás da orelha de vocês. Vale ressaltar que os apóstolos falavam aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, gente, é impossível os apóstolos terem escrevido o Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e os apóstolos falavam aramaico, tá bom? Só no final do século IV e início do século V, no concílio de Nicéia, no início do século V, um cara chamado Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico do hebraico e aramaico, que era o Velho Testamento, traduziu para o latim, que era a língua dos romanos, e do grego para o latim, que é o Novo Testamento, para a língua dos romanos, latim, e surgiu aí a Vulgata, que veio a tornar a versão oficial da Bíblia
pelo a Igreja Católica no Concílio de Trento em 1546, e vocês estudem aí sobre esse concílio. Gente, é isso que eu tenho para falar hoje. Estudem, busquem o conhecimento. Sem ele, você não vai conseguir fazer nada nessa vida. A aula de hoje é mais uma pulga que eu vou deixar atrás da orelha de vocês. Beijos energéticos.